Olá, olá, bem-vindo ao canal Cláudia Oliveira e hoje trago-te a opinião do livro Os Testamentos da autora Margaret Atwood. Esta é a continuação do livro A História de uma Serva. Eu já tinha lido A História de uma Serva, tinha achado mais ou menos, tinha adorado o enredo, mas não tinha adorado ler a história, a experiência não tinha sido assim extraordinária. Li também a novela gráfica que amei e agora li Este livro tem 450 páginas nesta fonte e vai ser lançado agora em Portugal dia 20. Portanto, ele está em pré-lançamento. Eu vou deixar o link na caixa de informações se quiserem comprá-lo. Este livro foi-me enviado pela Bertrand para eu poder ler e partilhar convosco a minha opinião e falar um bocadinho sobre ele nas minhas redes sociais. Eu sou daquelas pessoas que lê os livros mas não acompanham a série. Eu devo ter visto para aí uns 2 episódios. Consegui perceber a qualidade da série, mas o ritmo da série, não sei se foi o ritmo, se foi o próprio enredo, ele não sei, não quis acompanhar, mas talvez um dia ainda veja, porque eu sei que existem muitos fãs que estão sempre a recomendar a série e dizem que a série é brilhante. Portanto, eu não conheço o desfecho da série, não conheço o que é que se passa, nem as personagens, nem nada, simplesmente só li os livros, está bem? A pergunta que me podem colocar é: eu já vi toda a série, vale a pena ler os livros? Eu acho que vale a pena sempre ler os livros porque a Margaret Atwood é genial, ela tem uma capacidade de criar fora do normal, a série, ela é mesmo extraordinária. E depois este livro vai-te trazer muitas respostas. E não só trazer respostas, a sério. Nós aqui, neste livro, nós temos 3 pontos de vista, 3 personagens completamente diferentes que no final vão cruzar-se. Vão fazer ali um encontro espetacular, a sério. Eu adorei o livro. Posso dizer que também é uma das minhas melhores leituras deste ano, já está na minha lista de favoritos de 2020. Nunca pensei gostar tanto. Aliás, eu sou aquela fã que prefere este livro, a sério, prefiro a forma como foi desenvolvido, os capítulos que foram se entrelaçando e as respostas que a autora trouxe com estas personagens, extraordinário. Então, este livro foi escrito 30 e tal anos depois do primeiro, isto porque a autora recebia muitas perguntas por parte dos leitores sobre o que é que acontecia depois. E nós sabíamos que no final do outro livro, da História de uma Serva, tínhamos pesquisadores, historiadores a olhar para documentos e a falar sobre alguns factos da história, não é? A autora, ao criar este regime teocrático em Gilead, tem aqui muito pano para manga. Ela consegue desenvolver por muitos lados, dá para criar muitas personagens. Este país, que se chama Gilead, pelos vistos faz fronteira com o Canadá, nós sabemos isso. Sabemos também que nesse regime as mulheres, por algum motivo na história mundial, as mulheres deixaram de ter capacidade para engravidar, não é? Há muitas doenças e tudo mais, então as mulheres que conseguem engravidar são muito especiais, são tornadas servas, são arrancadas da sua vida quando isto acontece. Arrancadas da sua vida e são treinadas para ser servas, para servir a casa de outras famílias, onde temos o comandante, que é o homem poderoso desta história, e depois temos as senhoras casadas com estes comandantes que não conseguem engravidar, e temos então as servas que vão lá, são violadas pelo comandante com autorização das suas mulheres e, aliás, na presença delas, e para engravidar e terem filhos, pronto. E os filhos são entregues a essas famílias e não são das servas. Não há diálogo entre as mulheres, elas não podem conversar, não se podem juntar em grupo, não podem ter um clube literário sequer, não há acesso à literatura, à informação, não há televisões sequer, portanto, não há internet, não há nada disso. Nós sabemos que estas mulheres são treinadas, fazem lavagens cerebrais através das tias. As tias são as mulheres com maior autoridade dentro deste regime teocrático, mas atenção, que quem mandam são sempre os homens, não são elas. Elas pensam que mandam, mas elas foram colocadas ali de propósito. E este livro vai explicar até como é que as tias chegam onde chegam. Eu não vos quero contar já
quem são os 3 pontos de vista, eu acho que é muito mais interessante vocês descobrirem. Se quiserem, eu falo agora um bocadinho no final, para quem não se importa em saber. É super interessante. Este livro foi uma experiência de leitura extraordinária, porque foi uma experiência de leitura muito intensa. Eu estava a ler e estava-me a causar agonia. Eu ficava, e depois há ali umas cenas muito fortes que me trouxeram nojo, raiva. Depois também com o clima que nós estamos a viver, não é? Ainda mais, atenção, ainda mais tenso. Estes 3 pontos de vista são 3 mulheres, 3 mulheres que depois mais tarde os destinos delas irá cruzar-se. É muito interessante acompanhar como é que este regime chegou onde chegou e como é que acabou também, porque nós sabemos que terminou, não é? Sabemos e não sabemos, e depois fica sempre na dúvida será que existiu ou se isto não passou numa invenção do homem? Porque, mas não, factos são factos e estão a ser discutidos factos e eu acredito que sim, que existiu, mas pronto, não sei. Quando forem ler o livro vão entender esta conversa, pronto, a verdade é essa. Então, o livro começa com uma cena muito interessante, que é uma das tias mais poderosas a olhar para a própria estátua, porque essas mulheres são como quase santas, consideradas santas pelo regime teocrático. Então, têm direito a estátuas e ela está a olhar para a sua estátua e não está a lembrar-se de várias situações. E como é que... Não sei se vocês alguma vez se perguntaram, quando viam a série ou viam ou leram o primeiro livro, como é que as tias chegavam onde estavam, porque afinal são mulheres, né, a fazer maldades a outras mulheres. E este livro vai humanizar muito o cargo das tias. E é interessante saber também que passaram por muitas dificuldades e também muita lavagem cerebral e claro que estavam em situações de muita sensibilidade, muito desespero quando tiveram que aceitar os cargos e acabam pois, lá está, quando uma coisa se repete muitas vezes nós acabamos por acreditar, que é mais ou menos aquilo que a autora tenta passar isto ao longo de todas as histórias. Eu acho que quem já viu a série não se vai surpreender como eu surpreendi. Houve ali vários momentos que me surpreenderam bastante. Eu fiquei, não acredito! Muito contente com o desfecho, não estava nada à espera. Aliás, todo o livro nunca esperava nada. Eu não sabia qual era o desfecho, não fazia ideia do que é que a autora... por onde é que a autora pretendia ir com estes 3 pontos de vista, com estas 3 personagens. Acho que o livro faz uma excelente crítica, para além de, não propriamente e especificamente à religião, mas à forma que as pessoas levam a religião, não é? A forma como interpretam a Bíblia, como decidem ter regras e leis sobre os outros seres humanos, sempre em nome de Deus. Então eu acho que é uma crítica, sim, também mais à humanidade, à forma como a humanidade reage em tempos de crise, em tempos de fanatismo. Eu acho que também fala muito sobre o fanatismo e as pessoas por vezes deixam de ver assim e ver assim. Acho que o livro também fala muito sobre a importância de estarmos informados, de procurarmos informações, de não aceitarmos tudo, não é? Tudo o que nos chega. É importante abrir horizontes, é importante... A autora mostra muito também a importância da literatura. O facto de nós termos neste momento os nossos livros e termos acesso à cultura e à educação, que é um bem muito precioso e é uma arma muito poderosa nos tempos atuais também, não é? Nos tempos atuais e sempre, porque também lá às vezes é referido que as primeiras coisas a serem queimadas são os livros e as primeiras coisas a serem destruídos são os livros. Depois fala muito na união da mulher, se forem unidas e se lutarem pelo mesmo, elas conseguem e chegam lá. Fala muito no poder da mulher, se estiver junta tem muito mais vantagens do que desvantagens. Se nós estivermos juntas num combate a algo, nós conseguimos vencer. Deu aqui uma espécie de esperança, mas também deixa assim um bocadinho de dúvida no ar, que é, estejam atentos, pessoal.
não se não aceitem tudo o que chega, estejam atentos, sejam pessoas ativas no mundo político, ou pelo menos estejam informados. Pronto. Acho que este livro tem um ritmo de leitura muito diferente do primeiro e é muito mais claro. A linguagem, eu senti muito mais clareza em toda a história, em todo o desenvolvimento de todas as personagens, consegui sentir empatia com as personagens, ligação com todas elas, sofri, estive lado a lado com elas, de mãozinha dada, ali a torcer. Portanto, gostei muito mais deste livro. E eu, claro, super recomendo. E agora vou falar um bocadinho com spoilers, vou-vos só dizer em relação às três personagens quem são. Então, a primeira é a nossa tia Lídia, para quem conhece e vê a série já sabe. Neste livro vai conhecer o outro lado da tia Lídia, como é que ela chegou onde chegou e o porquê de aceitar o cargo e tudo aquilo que lhe é imposto. E pronto, a outra pessoa é uma menina que cresceu em Gilead, ou seja, ela pensa que tem uma excelente família, que tem uma excelente infância, é muito feliz, porque ela também não conhece outra coisa, não é? É muito feliz e depois as coisas vão se desenvolvendo e ela vai percebendo afinal não é assim tanto. Gostei muito desta personagem porque é uma personagem que coloca muitas questões. E isso eu acho muito importante nós todos como indivíduos fazermos ao longo da nossa vida, que é questionarmos e não aceitarmos tudo o que nos chega, mesmo nas redes sociais, ok? Deixa-me cá procurar a minha própria resposta, ouvir também um bocadinho a minha consciência, ir à procura das minhas próprias respostas e não fazer tudo como carneirada. Eu acho que é isso. Então adorei esta personagem. A outra personagem é uma personagem muito especial, vocês vão adorar. Ela vive fora de Gilead e está a olhar de fora para Gilead, tudo o que se passa, as manifestações. Ela é muito especial. E não vos posso contar mais, mas também é muito interessante ver como é que estas três tão diferentes se vão unir, não é? E contar uma história fantástica. Que livro incrível! Que livro incrível! Portanto, super recomendo, claro, super recomendo, mesmo muito. Fiquei muito contente pela oportunidade que a editora me deu ao ler o livro antes do lançamento. E estar aqui para vos super recomendar. Agora que estamos todos em casa, é uma excelente hora para aproveitar e se calhar vou aproveitar para assistir à série, vou procurar onde é que está disponível. Eu acho que está na Google Play, não tenho a certeza. Porque é que esta capa é verde e não é vermelha como todos os outros livros dela? Porque os outros livros dela são marcados muito pelo vermelho e neste livro não, é muito marcado por muito verde. E se vocês quando forem ler vão perceber em vários detalhes, em pormenores, que o verde está muito presente. E o verde tem uma representação, tem um significado que eu adorei e pronto. Estão aqui a ver, tão lindo, é tão lindo. Não vos vou dizer, não é? Não vale a pena. Mas depois quando lerem, venham falar comigo, vamos trocar cromos e falar. Digam-me se, por favor, digam-me nos comentários se gostaram mais deste, se gostaram do outro, se estão com vontade de o ler, se estão com interesse, se viram a série e se acham que eu devo ver ou não a série, se vale a pena investir na série ou se vocês também estão como eu e não viram toda. Pronto, é isto. Um beijinho, até ao próximo vídeo!